para, para que os colegas estão gravando a aula, então, para que os colegas que não estão presentes possam assistir no momento oportuno. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Então, eu acredito que vocês estejam vendo a apresentação, né? Vou fechar aqui. Então, vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre a crise de 1929. Essa que é considerada a crise mais grave da história do sistema capitalista e que deixa a atual crise quase que no chinelo, né? Então, essa crise econômica além da crise de saúde, né, que o coronavírus está impondo aí, a crise de 29 ela foi bem mais grave. Então, vamos entender por que essa crise de 29 ela foi tão grave. Ela que é o objeto certo de qualquer Enem, de qualquer ano, de qualquer vestibular, de qualquer concurso público. Né? O último concurso público que teve, os últimos concursos públicos cobraram a crise de 29. Então, a crise de 29 é certeza, né? Ela sempre aparece nas avaliações. Então, vamos entender o que é a tal crise de 1929. A gente precisa entender o contexto. A crise, ela estoura lá nos Estados Unidos, certo? Para ser mais exato, em Nova York. Então, qual é o contexto dos Estados Unidos nesse período? Os Estados Unidos saiu vitorioso da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que vai aí mais ou menos até 1918. Então, os Estados Unidos ele sai vitorioso da Primeira Guerra Mundial e está entre os países que mais crescem no mundo. Esse crescimento econômico gera o governo americano, estadunidense, ele acaba criando linhas de crédito para impulsionar o consumo das famílias e desenvolve uma lógica que fica conhecida como American Way of Life. A gente vai ver o que é esse American Way of Life, estilo de vida estadunidense, vamos dizer assim, uma tradução livre. Além disso, os Estados Unidos viviam o período do liberalismo econômico, que nós vamos ver o que é também, bem como um modelo produtivo, que é muito diferente do que tem hoje, chamado de Fordismo Taylorismo. Na verdade, Fordismo e Taylorismo são dois modos de produção que têm características próprias, mas eles fazem parte de um contexto, por isso que a gente chama eles juntos. Vamos ver o que é cada um desses para a gente entender a crise de 29. Então, por isso, repare como é muito assunto, são vários detalhes importantes que compõem a crise de 29 e por isso que a crise de 29 ela acaba sendo muito famosa. O que é o tal do American Way of Life? Termo usado para referir o estilo de vida estadunidense baseado no consumo, sobretudo de bens de consumo duráveis. O que é bens de consumo duráveis? Ora, esse aparelho que você está utilizando para poder assistir essa aula agora. Então, se você está vendo a aula no computador, no smartphone, no iPhone, não importa. Isso é um bem de consumo durável. Então, como é que a gente classificaria um bem de consumo durável? É aquele bem que não se esgota após o uso. Né? Então, ele tem entre aspas, um prazo de validade maior. Né? Diferente de um alimento, por exemplo, que se esgota após o uso, um remédio, ou até mesmo um vestuário, né, que não costuma durar muito tempo. E o American Way of Life acabou se tornando a máxima euforia gerada pela prosperidade. Então é aquilo que a gente vê em filmes às vezes, né, filmes estadunidenses, aquela família que mora numa casa bacana, larga, grandona, é, tem geladeira maneira, um fogão de última geração, televisão legal, né, garagem para 2, 3 carros, a família sempre sai no final de semana para ir num fast food, comer lá um sanduba maneiro, assistir um filme legal, essas coisas. Então, ou seja, um consumo exacerbado, né? Um consumo exagerado. Então, como se consumir fosse sinônimo de felicidade. Entende? Então, esse foi um ponto importante. Isso foi alimentado por linhas de crédito que o governo estadunidense ofertava para as famílias, e então as famílias consumiam cada vez mais. Primeiro ponto, alto consumo das famílias.
Segundo ponto, o liberalismo econômico. O que é isso? Também chamado de liberalismo clássico. É uma vertente do capitalismo que a gente já estudou em aulas passadas, inclusive. Eu vou disponibilizar o link aí para quem não lembra. Mas o liberalismo econômico, também chamado de liberalismo clássico, é uma ideologia desenvolvida por esse cara aqui, o Adam Smith, num livro chamado A Riqueza das Nações. Livro muito fácil de encontrar, de leitura fácil e fundamental para qualquer pessoa aí que queira se aprofundar no assunto. É uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas, rejeitando a intervenção estatal. Em outras palavras, o que o liberalismo defende? A não intervenção do Estado na economia, certo? O Estado não pode intervir na economia. O que é o Estado? O Estado é o que a gente chama carinhosamente por país, é o Estado-nação. Né? O, tem que por outro lado, esse mesmo Estado que não pode intervir na economia, ou seja, ele não pode criar regras para a economia, ele tem que garantir a livre concorrência entre as empresas. O câmbio livre, o que é o câmbio livre? O governo não pode influenciar sobre a cotação da moeda e, além disso, tem que garantir a propriedade privada. Então, esse foi um outro ponto importante. Na crise de 29, onde é que o liberalismo econômico entra? Ele entra aqui, ó, na não intervenção do Estado na economia, certo? Ou seja, ele garantindo o livre fluido, o Estados Unidos fez isso muito bem, inclusive, foi um fator para potencializar a crise de 29. Então, falamos do consumo no American Way of Life, agora falamos da não intervenção do Estado. Vamos para o outro, que é o Fordismo e Taylorismo. O Fordismo ele foi um sistema desenvolvido por Henry Ford na sua linha de produção de veículos, aquela mesma montadora Ford, né, onde existia produção em série, né? A produção em série gerava produtos homogêneos. Cada trabalhador tornava-se responsável por uma etapa da produção, aquela divisão em etapas, né? E a produção em massa, independente se tem pessoas comprando ou não, o que acaba gerando o estoque. O que é o estoque? O estoque é um produto que foi produzido, mas porém não foi vendido ainda, na cabeça de quem produziu, evidente. Mas, de qualquer maneira, é chamado o estoque carinhosamente por capital estático. Ou seja, foi gasto um dinheiro, um capital para produzi-lo, porém ele não foi vendido. Existe essa expectativa da venda, mas que ainda não foi concretizada. E o Taylorismo? O Taylorismo foi um programa desenvolvido pelo economista Frederick Taylor, que visava a produção no menor tempo possível. Para isso, era necessário dividir os trabalhadores em funções. Repare que a característica do trabalhador em uma etapa da produção, bem como em funções, é muito semelhante. Além disso, quando se produz em série, se faz no menor tempo possível. Se quer produzir no menor tempo possível, quase sempre utiliza-se a produção em série. Por isso que a gente junta os dois numa coisa só. Chamamos de Fordismo, Taylorismo, ok? Esse modelo de produção era o que visava no início do primeiro quarto do século XX, aliás, a primeira metade do século XX, e era a regra na produção industrial. Se você quiser se aprofundar mais nisso, se você ainda não viu, sugestão do tio Fá aí, assista um vídeo chamado Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Você acha facilmente na internet, inclusive no YouTube. Certo? Para entender Fordismo e Taylorismo, a parte essencial são os primeiros 20 minutos do filme. Mas assista o filme inteiro, ele é bem bacana, é uma comédia bem bacana. Então, comédia meio drama, né? Mas você vai ver. Vou mandar mais spoiler não, você assiste lá. Então, qual que é a essência aqui que é importante para a gente? O estoque, que acabava sendo gerado a partir da produção em massa do sistema. Então, vamos lembrar, consumo do American Way of Life, a não intervenção do Estado no liberalismo econômico e agora o estoque do Fordismo, Taylorismo. Esquece não. Então, está aí feito o desenho do caos. O que ocorre? A economia dos Estados Unidos vai se desenvolvendo, gerando o que a gente chama de American Way of Life, que é o consumo exacerbado.
ampliando o crédito, e essa ampliação do crédito para gerar esse consumo, né, aumenta justamente o consumo das famílias. Se as famílias estão consumindo mais, as empresas precisam produzir mais para atender esse consumo. Isso gera duas coisas. O que não é vendido vira estoque. Por outro lado, as empresas que já têm papéis na Bolsa de Valores de Nova York, o que acontece? Elas, anunciando que estão produzindo cada vez mais, isso valoriza os papéis, fazendo com que as pessoas, o quê? Os investidores vão lá e compram papéis dessas empresas, né? Isso acaba atraindo o que a gente chama de especuladores, que são aquelas pessoas que não querem necessariamente o desenvolvimento da empresa, ele quer lucrar cada vez mais. Então ele compra o papel visando a valorização dele para depois vender mais caro. Típico processo de especulação financeira. Além disso, o aumento de estoque gera uma crise de superprodução. Porque, veja bem, meu querido, você produziu, tem que vender. E se não vende? E aí? Se você não vende, porque produziu demais, e a especulação financeira gerada pelos investidores, o que acaba, ou melhor, pelos especuladores, acaba gerando a desvalorização das empresas. Porque veja bem, vamos pegar aqui na bolsa de valores. As empresas são vendidas em ações, são cotadas em ações. Se elas anunciam que estão produzindo cada vez mais, em geral isso é um fator positivo. Sendo, portanto, um fator positivo, o papel das empresas valoriza. O que e por que valoriza? Porque as pessoas querem comprar. Lei da oferta e da procura. Lembra dela, hein? Lei da oferta e da procura, também chamada lei de oferta e demanda. O que ela diz? É a lei da feira. Se você chega na feira e tem lá uma única pessoa vendendo laranja e muita gente querendo comprar, o que acontece com o preço da laranja? Aumenta. Se ao contrário, é época de laranja, tá todo mundo tem laranja a rodo, pouca gente querendo comprar, o que acontece com o preço da laranja? Cai. Agora vamos voltar para a empresa, nas bolsas de valores. Muita gente querendo comprar a ação das empresas. O que acontece com o preço da ação? Aumenta. Só que a, a notícia de que o estoque está aumentando, juntamente com o governo dos Estados Unidos bloqueando esse crédito, o que acontece? Opa, os investidores pensam, espera aí, não sei se essa empresa vai continuar batendo recorde de produção, ela não está vendendo. Aí o que acontece? As pessoas param, diminuem o desejo de comprar ou param de comprar ações daquela empresa. E isso gera o quê? Ora, se tem pouca gente querendo comprar, o que acontece com o preço? Cai. A pessoa que comprou o papel da empresa, ela não quer perder dinheiro. O que ela vai fazer? Ela vai anunciar a venda do papel. Só que para anunciar a venda, alguém tem que comprar. Poucas pessoas querendo comprar, o que acontece com o preço? Cai de novo. Ou seja, desvalorização das empresas. Vai Aí os investidores, as pessoas que têm papel das empresas, entram em pânico e começam a anunciar a venda das ações para tentar ganhar um pouco de dinheiro ainda, né? Apesar de estar desvalorizando cada vez mais. Ocorre essa venda em massa das ações. Se, se o preço da ação cai abaixo do valor de mercado, o que acontece com a Bolsa de Valores? E, aliás, não só de uma empresa, ela fale. E se isso ocorre com um terço das empresas? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Empresas literalmente faliram da noite para o dia. Olha que loucura. Se a empresa faliu, o que aconteceu com os empregados? Foram demitidos. Olha as consequências aí. Wall Street Crash, né? London Herald, jornal da época. Black Thursday in America, né? Ou seja, quinta-feira negra nos Estados Unidos. Numa quinta-feira foi anunciada a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Teve investidor que começou a se matar, os caras iam dormir rico, acordou pobre, foi um caos. Várias empresas quebrando. As empresas quebrando gerava o quê? Demissão em massa. Pessoas que tinham dinheiro investido na empresa faliram. Foi um caos. Foi um caos assim, total. O jornal ainda tenta explicar aqui, né? What went wrong, né? O que aconteceu de errado? Vai saber. Então, vai saber não, agora você sabe, né? Então,
Eh, e isso afetou o mundo inteiro. Por quê? Porque os Estados Unidos era um grande comprador do mundo. Ainda é até hoje, né? Então, olha só, essa essa quebra da bolsa de valores gerou uma crise do liberalismo econômico. O modelo do liberalismo econômico, sem a intervenção do Estado na economia, estava falido. Gerou uma crise do sistema fordista-taylorista. Por quê? Porque por causa do estoque. Sem o estoque não pode mais existir. Olha que loucura. Gerou desemprego em massa. O índice bateu 27% nos Estados Unidos. O coronavírus quase alcançou, deu 26%, né, lá nos Estados Unidos. Falência de empresas, redução da produção industrial. E no período, em 1930, a década de 30, de 1930 a 1940, o que, que aconteceu? Né? Ficou conhecido como período como a Grande Depressão nos Estados Unidos. Né? Então, filas intermináveis de pessoas para conseguir comida do governo. Né? Foi um caos, um caos. O crime nos Estados Unidos disparou. Tem vários filmes importantes. Fica a dica aí, se você, para quem gosta de estudar por filme, tem um filme aí que é indispensável para esse período, se você quer entender, chamado The Godfather, o título em inglês, né? Godfather, numa tradução livre, seria O Padrinho. Só que aqui no Brasil o título ficou traduzido como O Poderoso Chefão. Né? Maravilhoso, uma trilogia com 3 filmes perfeita, na minha humilde opinião, o melhor filme de todos os tempos. Agora, para você entender muito bem esse período da Grande Depressão nos Estados Unidos, né? Outro filme massa, Gangues de Nova York, né? Relacionado a esse período. Grandes criminosos nos Estados Unidos surgiram nesse período, como Al Capone, por exemplo, né? E por aí vai. Então, foi um período muito conturbado na história dos Estados Unidos. Isso teve consequência no mundo inteiro. Por exemplo, no Brasil. O Brasil vivia o período do café. Lembra lá na República Velha, que você estuda história? E o que, que aconteceu? A crise do café, cara, fez com que o. Por que crise? Porque os Estados Unidos compravam o café do Brasil. As empresas falindo, as pessoas demitindo, deixaram naturalmente de comprar café. Isso gerou o que a gente chama carinhosamente por Revolução de 30, na minha opinião, está mais para golpe de 1930, né, quando Getúlio Vargas assume o poder no Rio de Janeiro, né, acabando com a República Velha no Brasil. E dando início, inclusive, ao período de industrialização brasileiro. A gente pode se dizer que, de certa forma, um dos principais responsáveis para a industrialização no Brasil, lá na era Vargas, foi justamente a crise de 1929. Não foi o único, mas foi um dos principais fatores. Repare como ela é muito importante para a gente entender uma série de fatores. Como é que os Estados Unidos saiu do buraco? Ora, apareceu um cara chamado Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. Ele desenvolveu um plano econômico chamado de New Deal, ou Novo Acordo, que era um conjunto de medidas que mais tarde vão ser apropriadas e aprimoradas por um economista chamado John Maynard Keynes, e passa a ser conhecido como keynesianismo. O keynesianismo é uma política econômica do capitalismo que muita gente que não é fã de ler confunde com socialismo. Não tem nada a ver. Né? É uma política que contrapõe justamente ao liberalismo econômico clássico. Então, o que consistia o New Deal? Primeiro ponto importante, os Estados Unidos estavam num buraco, lembra? Arrasado, empresas falindo, economia em frangalhos, demissão em massa, as pessoas sem poder de compra. O que o presidente dos Estados Unidos fez? Ele começou a fazer uma série de obras públicas, certo? Principalmente rodovia, porto, usina de energia, aeroporto, escolas, hospitais. Você já viu aquele filme estadunidense que termina com um final feliz, que o cara dirigindo um carro conversível e ele está dirigindo numa estrada no meio do nada, no meio do deserto, ligando nada, coisa nenhuma, sabe? Essa estrada foi feita nesse período. Né? Por que o presidente dos Estados Unidos fez isso? Ora, porque gerando. É, com isso, ele gera milhões de empregos. O, o governo dos Estados Unidos passa a ser, o Estado dos Estados Unidos
ele passa a ser o grande contratante, ele gera renda para as pessoas. Entende, meu querido e minha querida? Então, o que que acontece? Ele gera salário, vai pagar salário para as pessoas, para os trabalhadores vão voltar a consumir. Olha que massa. E por que obras de infraestrutura? Porque as de infraestrutura existentes anteriormente eram ruins? Não necessariamente. Mas as pessoas consumindo mais, as empresas vão voltar a crescer. As empresas vão voltar a crescer, elas vão precisar de mais energia. Então vai ter a obra de infraestrutura de usinas de energia vai para atender essa demanda. Elas vão precisar escoar a produção, mais rodovias, mais portos, mais aeroportos. Vai precisar de trabalhadores mais qualificados, mais escolas. Reparou? Então, o governo ele acaba resolvendo dois problemas de uma vez só. Além disso, ele dá subsídio para os agricultores, né, para garantir o preço dos produtos para os agricultores não irem à falência e aumentar o êxodo rural, as pessoas migrarem para a cidade. Controle de preço e produção para evitar nova superprodução, ou seja, essa aqui é uma das bases do keynesianismo, a regulação da economia. É o oposto do liberalismo econômico. Então, o governo agora o Estado ele vai interferir na economia para evitar uma nova crise. Controle sobre bancos e instituições financeiras, coisa completamente abominável no liberalismo econômico. Os Estados Unidos vai passar a adotar. Redução da jornada de trabalho, porque as pessoas trabalhando menos, mas de certo modo é bom para o funcionário, quem não quer trabalhar menos, né? E, por outro lado, a empresa vai continuar precisando produzir. Resultado, ela vai ter que contratar mais. Olha que gênio, né? Criou o seguro-desemprego. Não existia nos Estados Unidos. Passou a ter. Fixou um salário mínimo, que não tinha também. E criou uma espécie de previdência social, que também não tinha nos Estados Unidos. Então, esse conjunto de medidas, na prática, aumentou a intervenção do Estado na economia. Foi assim que os Estados Unidos conseguiu sair do buraco. Como se isso não fosse suficiente, logo depois estoura a Segunda Guerra Mundial e cai no colo dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele vai começar a produzir armas, equipamentos para os dois lados. Ele vai tomar partido na guerra só quando o Japão ataca Pearl Harbor, né? Então, esse New Deal ele foi, na verdade, o grande marco para a retirada dos Estados Unidos da crise de 1929. Ok? Beleza? Então, é isso, meu querido. No mais, opa, deixa eu parar aqui a gravação. Ah, como é que para?